nesse problema aqui agora, um problema bastante complexo aí do Enem, temos que tomar bastante cuidado. Vamos ver o texto. HPV é uma doença sexualmente transmissível. Uma vacina com eficácia de 98% foi criada com o objetivo de prevenir a infecção por HPV. Dessa forma, reduzir o número de pessoas que venham a desenvolver câncer de útero. Uma campanha de vacinação foi lançada em 2014 pelo SUS para um público-alvo de meninas de 11 a 13 anos de idade. Considere-se que, em uma população não vacinada, o HPV acomete 50% desse público-alvo ao longo de suas vidas, né? Em certo município, a equipe coordenadora da campanha decidiu vacinar meninas de 11 e 13 anos de idade em quantidade suficiente para que a probabilidade de uma menina nessa faixa etária, escolhida ao acaso, vir a desenvolver essa doença seja no máximo de 5,9%. Aí houve 5 propostas de cobertura de modo a atingir essa meta. Bom, nós temos aqui as 5 propostas e vamos então tentar calcular qual dessas propostas aqui obedece então ao que pede aqui o problema. Para diminuir os custos, a proposta escolhida deveria ser também aquela que vacinasse a menor quantidade possível de pessoas. E aí quer saber qual é a proposta implementada. Bom, então para resolvermos o problema, vamos bolar aqui o seguinte, uma tabela. Aqui na primeira linha eu vou colocar as meninas que são vacinadas, aqui na segunda linha as não vacinadas, aí nós teremos as meninas que são vacinadas e doentes, né, que tiveram a doença ainda, as não vacinadas e doentes, e as vacinadas não doentes e as não vacinadas não doentes. É importante observar o quê? Que pelo que fala o problema, aqui diz assim, ó, que em certo município, né, a equipe coordenadora de campanha decidiu vacinar meninas de 11 a 13 anos de idade em quantidade suficiente para que a probabilidade de uma menina dessa faixa etária escolhida ao acaso vir a desenvolver a doença, essa probabilidade aqui, ela seja de 5,9%. Então, significa dizer que nessa coluna aqui onde tem doentes, isso aqui tem que ser no máximo de 5,9%. Então, vou colocar aqui para não esquecer que isso tem que ser no máximo, aqui, 5,9%. Ok? Vamos lá então. Aí, para a gente resolver o problema, vamos aqui fazer uma conta que vai ser mais simples, né? No problema, fala que na população aqui não vacinada, esse HPV ele acomete 50% do público ao longo de suas vidas. Então, vamos pensar assim, em um público de 100 pessoas, né? Vamos pensar aqui. Então, 50 sobre 100, que é 50%, né? E em 50 sobre 100, que é 50%, esse HPV vai acometer, né? Como fala aqui no problema, onde ele fala que é uma população não vacinada, aqui ó, não vacinada, essa doença acomete a 50% desse público, ou seja, 50% aqui, 50% aqui. Tudo bem. Agora vamos à outra parte que ela é um pouco mais complexa. No início fala que a eficácia da vacina ela é de 98%. Então vamos pensar assim. Vamos imaginar, por exemplo, um grupo de 100 meninas que são vacinadas, né? Vamos pensar nisso aqui, 100 meninas que são vacinadas. Dessas 100 meninas que são vacinadas, como na questão fala que a eficácia da vacina é 98%, então significa dizer que das 100 que foram vacinadas, nós temos que 98 delas continuaram saudáveis, né? Não tiveram a doença. Então, é onde a vacina ela foi eficaz. E no restante, ou seja, se eu tenho 100 meninas, nas 2 meninas restantes é onde a vacina não foi eficaz. Bom, aí tem um detalhe que tem que ser, digamos, lido nas entrelinhas. Quando no problema fala
que, considerando-se uma população não vacinada, o HPV acomete 50% do público ao longo de suas vidas, creio que o autor deva ter pensado assim: nessas meninas onde a vacina não foi vacinada, então em cima delas, 50% terá acometer o HPV, né? Então, 50% de 2 vai ser uma menina que ficará doente, né? E uma menina que será não doente. Então, aqui nós podemos dizer, uma menina ficará doente e uma menina não doente. Ok? Então, dentro dessas duas meninas aqui, como a vacina não foi eficaz, então, em metade delas doente, a outra metade não doente. Repare, então, que a gente poderia pensar o seguinte: onde é que ela é não doente? É quando a vacina for eficaz, em 98% das vezes, né, 98 casos, e nesse outro caso, onde o HPV não acomete, que é nesse outro 1. Ora, se nós somarmos 98 mais 1, isso corresponde a 99, ou seja, em 99% dos casos, né, nas meninas vacinadas, elas não ficaram doentes. Então aqui eu escrevo 99 sobre 100. Então significa dizer que eu vou ter uma aqui sobre 100. Vamos admitir o seguinte, que foram vacinadas X meninas. Trabalhando aqui com porcentagem, então as não vacinadas, pensando em porcentagem, no universo de 100%, as não vacinadas seriam então 100% menos X. Mas o que seria 100%? É 1. Então as não vacinadas, 1 menos X. É importante verificar o quê? Que no problema nós queremos descobrir isso daqui, ó. Essa soma aqui, no final, ela tem que ser no máximo o quê? 5,9%. Então a gente pode fazer isso daqui, ó. Vou somar 1% de x, então 1 sobre 100 vezes x, mais 50% de 1 menos x, que é o restante, 50% de 1 menos x, 50 sobre 100, vezes 1 menos x, que isso aqui tem que ser menor ou igual, ou seja, no máximo 5,9%, que nós sabemos que é 5,9 dividido por 100, não é? Bom, como aqui nós temos três frações que têm o mesmo denominador, que é 100, podemos, por exemplo, multiplicar a equação inteira por 100, ou então cortar esse 100 aqui, todos vão desaparecer. Aí nós teremos, então, x mais 50, multiplicando aqui, né, 50 vezes 1, depois menos 50x, menor ou igual a 5,9. Somando aqui, x menos 50x é menos 49x, menor ou igual a 5,9, esse 50 positivo passa a negativo, menos 50, menos 49x é menor ou igual a menos 44,1. Multiplicando os dois membros por menos 1, não esqueçam que fica 49x e o sentido da desigualdade muda, igual a 44,1. Agora só é dividir 44,1 por 49, que você vai ter que x é maior ou igual a 0,9. Observe que no início eu falei, né? Tomando um espaço amostral de 100%, 100% é equivalente a 1. Então, se x deu, no caso, 0 maior ou igual a 0,9, não esquece que é o mesmo que falar que x é maior ou igual a 90%. Por isso que a proposta, então, de fato, vai ter que ser a proposta 1, onde fala que ele quer saber a menor quantidade possível, ou seja, no mínimo que 90%.